Olá, tudo bem? Como está, Aristides? Tudo bem, Letícia? Tudo tranquilo, graças a Deus. Então, tá bom, vamos nos apresentar, vamos dizer o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? O que nós vamos discutir. Então, hoje nós estamos aqui representando o Centro de Instrução AVSEC, da FACOP, é o CEPENCA, e ele serve para qualificação, preparação de mão de obra de pessoas que trabalham na linha de aeroportos, né, no atendimento a passageiro, com cargas aéreas, com vigilante. Então, nós temos muitos cursos aí, e Aristides, então, é o nosso responsável técnico pelo Centro de Instrução da AVSEC, e também ele é instrutor dos nossos cursos. Tem uma gama aí de experiência já nessa área. Ele hoje também gerencia a empresa própria dele, né? Aristides, depois você pode falar um pouquinho. Mas a intenção de estarmos aqui hoje, com o senhor Aristides Abras Júnior, é ter uma discussão que vai girar em torno do terrorismo à pandemia. Então, os grandes impactos da aviação civil. Então, a gente vai trabalhar numa abordagem mais contemporânea, um pouco mais moderna. A gente não vai trazer discussões aí de grande tempo, né? Mas a gente vai localizar o que esses grandes impactos trouxeram, então, de mudança dentro dessas atividades que envolvem, então, a AVSEC. Aristides, vamos começar primeiro. O que é um AVSEC, Aristides? Explica para a gente, então, essa condição, essa situação, esses conceitos, por favor. Localiza. Primeiramente, né, cumprimentando novamente, tudo bem. O AVSEC, ele vem de um termo em inglês, né, que diz Aviation Security, né, mas que no Brasil, o AVSEC é a segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita, que são os cursos que a gente promove na FACOP, né? Ele visa a segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita, tá toda a parte de segurança. Hoje, qualquer pessoa que está voando sabe, independente de um voo doméstico ou um voo internacional, ele vai passar por uma inspeção. Ali já começa o AVSEC dele. Ou até mesmo antes, vamos dizer, numa área pública, que é a parte do check-in, onde é feita as perguntas de segurança para ele. Então, isso é uma parte do AVSEC que envolve a aviação, né? A aviação tem um todo, ela tem a parte AVSEC, que hoje a gente denomina como security, e a parte safety, que é a outra segurança, que é a segurança operacional. Aqui nós vamos falar da parte AVSEC Security. Ok. Hoje, Então, Aristides Ablas Júnior é o nosso instrutor, é o nosso responsável do AVSEC. Explica para a gente, por favor, como é que funciona ser um instrutor da AVSEC. tá. Hoje, para você ser instrutor AVSEC, você tem que ter 12 meses, né, um ano de experiência na aviação civil. Além desse um ano, você tem que fazer todos os cursos AVSEC, que inicia com o básico AVSEC, depois você faz o inspeção AVSEC e os outros dois cursos, que é o AVSEC para operador aéreo, o AVSEC para operador de aeródromo, né? E você faz a inscrição na ANAC, você faz uma prova teórica, né? E depois você faz você atingindo a média 7 na teórica, você faz a prova prática apresentando uma aula que é dado o tema para você há 30 dias antes, você trabalha e faz essa apresentação. Você conseguindo a nota 7, você se torna um instrutor da VSEC e que tem que ser renovável a cada 3 anos lá na ANAC, né? Então, a gente tem uma validade da certificação. Ok. Faz quanto tempo que você trabalha na aviação civil? Já vai para 11 anos que eu estou na aviação civil. Como instrutor, 6 anos. 6 anos. Então, quer dizer, você já tinha uma experiência anterior e Sim. aí você resolveu ser instrutor. Sim. A minha experiência, como eu falei, vem de baixo, né? Quando eu iniciei na aviação, eu era motorista, nem imaginava trabalhar na parte de segurança, mas aquilo foi me fascinando e eu fui para a PAC, eu cheguei supervisor, gerente,
aí trabalhei em uma outra empresa onde a gente fazia auditoria, controle de qualidade, e foi assim, juntando toda essa experiência, o dia a dia é muito importante para um instrutor, porque ele pode trazer os acontecimentos em sala de aula. Essa experiência enriquece as nossas aulas, né? Então, isso é importante quando a gente passa, além da parte teórica que tem, nós estamos passando a prática, a vivência do dia a dia. Então, por isso que eu falei, vou trazer essa experiência para a sala de aula. Bacana. E tem que estudar, né? Continuamente. Muito, muito. A gente nunca, assim, eu falo por mim, né? São vários instrutores aí no Brasil, mas a gente nunca é dono da verdade e sempre mudando. Legislação é atualizada, alterações que tem em RIBACs, em IS, então a gente sempre está estudando. E a cada 3 anos tem a renovação, então tem mais um estudo aí, as provas para você passar na ANAC a cada 3 anos para renovação da certificação. Legal. Pode ser que algumas pessoas que vão assistir a nossa conversa, a nossa entrevista, vão se deparar aí com alguns termos que não são comumente utilizados, né? Tipo APAC, tipo RBAC. Então, a gente gostaria de dizer que, ao final, vocês podem colocar lá as suas dúvidas, escutem, analisem, e o que não ficar esclarecido, coloquem ao final do chat lá as questões, que posteriormente nós vamos dar uma resposta. E também temos o canal dúvidas@facop.org.br, e qualquer questão pode ser, então, enviada para esse e-mail, e aí a gente faz a resposta. Ninguém, com certeza, vai sair sem algum tipo de atenção da gente. Tá bem? Mas, estamos aqui para isso, para a gente dar continuidade, então, e a um termo que vai aparecer bastante vezes, o APAC. O que seria isso? O APAC, ele é o agente de proteção da aviação civil, né? Ele é o que faz a segurança da aviação civil. Então, vamos iniciar pelo canal de inspeção. Todos que estão ouvindo, provavelmente já devem ter viajado ou um voo doméstico ou um voo internacional. Quando vocês vão embarcar, vocês passam por um canal de inspeção, onde vai ter um pórtico, vai ter um equipamento de raio-x. Quem opera esse pórtico, quem opera esse raio-x é o APAC, é o agente de proteção da aviação civil. Ele está ali preparado e certificado para fazer a inspeção. Ele pode ser feita, o passageiro passa pelo pórtico, é acionado, ele vai fazer uma inspeção que é com o DMM, o detector manual de metais, né? Ou ele pode fazer uma busca pessoal. Ele também está preparado para operar o raio-x, para identificar as imagens que são mostradas no monitor e identificar algum produto, item proibido, perdão, e ele está preparado para isso. Esse é o APAC. Além do canal de inspeção, o APAC hoje ele faz uma proteção de carga, né? Então ele protege a carga após a inspeção, que a gente está falando da inspeção de passageiros, mas as cargas também são inspecionadas, né? Então elas passam por um raio-x. Após essa inspeção, às vezes elas podem ficar 12, 24 horas no TECA, que seria terminal de cargas, né? Vamos já entender o termo. E esse APAC, ele faz essa proteção de carga, ele também está preparado para fazer a proteção até que embarque. Ele também faz a proteção em aeronaves que ficam em solo, aguardando voo ou aguardando manutenção, ele faz essa proteção, esse acesso à aeronave, então ele também está preparado para isso. Outro termo que antigamente os APACs antigos chamam de varredura é a inspeção de segurança, ou a verificação dentro da aeronave para verificar se foi deixado ou se foi introduzido algum item proibido. Então, ele também está preparado para fazer esse trabalho. Esse é o APAC, que é o Agente de Proteção da Aviação Civil. Nós vamos falar também da parte de terrorismo de 11 de setembro. Então, após 11 de setembro, foi criado o TSA, que é o APAC americano, vamos dizer assim, o trabalho todos que vê aí na televisão e mídia, vê na camisa, né, escrito TSA, é o trabalho do APAC americano, mas com outras funcionalidades lá.
a mais do que o nosso aqui. Entendi. Então, hoje a gente está com a DIS, a gente vai falar do terrorismo, a pandemia, os grandes impactos na aviação civil, e a ideia é a gente trazer alguns eventos que aconteceram aí na história, né, que acabaram interferindo, então, nesse processo de aviação, e um deles, com certeza, foi o atentado de Lockerbie, né? O que você diz para a gente desse atentado, como que ele aconteceu e de que maneira ele interferiu, então, nesse processo da aviação? Sim. O atentado de Lockerbie foi um ataque terrorista, o voo 103 da Panam, aqui só para que a gente entenda, foi na data de 21 de dezembro de 88, tá? Um avião Boeing 747, ele partiu de Frankfurt e aí ele fez uma escala no aeroporto de Heathrow, em Londres. Aí, de lá, ele tinha o destino de Nova York, tá? Ele explodiu no ar, logo acima da cidade escocesa ali de Lockyer, né? Matando 270 pessoas, 259 no avião e 11 em terra, né? Foi um dos piores desastres aéreos da história britânica, tá? Após isso, na aviação, e acho que em todo segmento, até na nossa vida pessoal, né? A gente aprende ou no amor ou na dor. O que aconteceu? Nessa escala, o terrorista, aqui não vou entrar em detalhes nome ou como foi feito, ele deixou uma mala a bordo e ele desceu nessa escala e essa mala ficou. E aí houve a explosão em cima da cidade de Lockerbie, né? O que acontece? O que nós aprendemos com esse ato terrorismo? Hoje existe a reconciliação, tanto no embarque e nas escalas. Então, vamos explicar o que é essa reconciliação de bagagem. Chego no check-in, despacho minha bagagem, como todos fazem, ela vai lá pela esteira e vai ser embarcada na aeronave. Vamos dizer que eu não embarque nessa aeronave, perco o horário do voo, me perco no aeroporto, não acho o portão, aí aconteceu de eu não embarcar. Essa bagagem, ela não vai, ela é retirada, né? Ela passa por inspeção e fica em solo. Então, hoje, a bagagem, ela não segue viagem sem eu estar a bordo. Ou seja, ela não segue desacompanhada, como a gente tem esse termo. Em escala, também é feita uma contagem antes dos passageiros embarcarem, tá? Então tem que ser feita tem que ser feita essa contagem antes de embarcar os novos passageiros, né? Se houver a diferença de números aí, de quantidade de passageiro, tem que ser identificado o passageiro que não está a bordo. E aí tem que ser feita a retirada se ele tiver uma bagagem despachada. E tem que fazer uma reconciliação das bagagens que estão a bordo, com os passageiros também que estão. Então, para verificar se ficou alguma bagagem desse passageiro que desceu aonde não seria a escala, onde não seria o local de destino dele. Então, a gente aprende muito com os atos terroristas, né? Infelizmente, né? Depois de mortes que a gente vai aprender. Após 88, foi introduzida a reconciliação desculpa, foi introduzida a reconciliação na empresa aérea, obrigatório dos operadores aéreos. Entendi. E depois disso, né, a gente tem um que é bem famoso, que é bem conhecido realmente, que eu acho que até pela época muitas pessoas que conseguiram acompanhar isso, que foi o atentado do World Trade Center, né, o atentado de 11 de setembro, Sim. que foi realmente um impacto absoluto, né, no mundo, o mundo ficou chocado com o que aconteceu, mas especialmente aí a segurança da aviação civil, né? Como que, então, a gente pode dimensionar aí os impactos que isso, de que maneira ele afetou grandemente nessa aviação? Muitas reportagens, até hoje, eles mostram 10 anos, 20 anos, 30, 40, sempre vai ser relembrado, né? E muito tempo na aviação, qualquer pessoa, às vezes a gente inicia curso para pessoas que nunca foram da aviação, e pode ter certeza, quem estava nessa época, né,
lembra o que estava fazendo quando aconteceu esse atentado, mesmo que não tivesse na aviação. Foi um marco, infelizmente, um marco triste, de milhares de pessoas mortas, né? E, mais uma vez, aprendemos com a dor, né? Eles embarcaram aí, foram em 4 voos, né? O voo 11 da American Airlines, esse voo ele decolou de Boston, ia para Los Angeles, foi o primeiro avião a colidir com as Torres Gêmeas e atingiu a Torre Norte. Depois teve o voo 175 da American Airlines, também decolou de Boston, ia para Los Angeles. Foi o segundo avião a colidir com as Torres Gêmeas. Até na época isso foi transmitido ao vivo, né? Ele colidindo, certo? O terceiro voo, o 77 da American Airlines, esse decolou de Washington para Los Angeles, foi lançado contra o Pentágono. O quarto avião, que é da United, esse voo decolou de Newark, ia para São Francisco e seria lançado contra o Capitólio, mas caiu antes de atingir o seu alvo, né? Alguns dizem que foi abatido, mas nós não temos nenhum dado oficial sobre isso. A partir daquilo, foram várias mudanças que aconteceram na aviação, né? Vários impactos para que não houvesse esse novo acontecimento, né? Foi criado o TSA, como eu acabei de falar, então o TSA foi criado logo após 2001, teve várias reuniões. No Brasil foi criado o controle de qualidade, que é feito sobre o AVSEC, foi o valor que hoje o APAC tem, a inspeção no canal de inspeção, não aconteça isso, para eles não dominarem uma aeronave. Então, essa parte histórica é importantíssimo, até em nossas aulas AVSEC, para entender o porquê de ser tão rígido num canal de inspeção. Muitos comentam, o Brasil não tem terrorismo, o Brasil não tem grupo terrorista, mas nós somos uma porta para o mundo, tanto para a ida quanto para a volta. Então, após esse atentado, nós aprendemos muito, né? E continuamos aprendendo, infelizmente, com as tragédias, né? Entendi. E realmente foi de grande impacto aí, né, para a aviação, para a questão da segurança internacional, né? E me diz o seguinte, você traz essa questão do APAC americano, o que difere ele do APAC brasileiro? Eu falo bastante nas minhas aulas, os alunos sabem disso, né? Hoje o APAC brasileiro, né? Vamos dizer, o APAC brasileiro, ele não tem o poder de polícia. O canal de inspeção hoje, ele é supervisionado pela Polícia Federal, né? Se houver uma parte extrema dentro do canal de inspeção, passageiro que não queira passar por inspeção ou criar um tumulto, ele aciona hoje o órgão de segurança pública do aeroporto. No aeroporto internacional, nós temos os outros aeroportos, pode ser polícia civil, pode ser a polícia militar que façam a parte de segurança. O TSA, ele já tem o poder de polícia, que difere do nosso APAC. O TSA lá fora ele é bem respeitado. Infelizmente, ainda cultural, né? Alguns ainda não têm agente de proteção da aviação civil. Passar por inspeção no canal de inspeção, você tem que fazer uma busca pessoal, os passageiros se sentem incomodados, ou falam assim, eu não sou bandido para estar passando por inspeção, mas ele tem que entender que aquilo é para a própria segurança dele e da família que está voando com ele. Né? Só trazendo para o nosso dia a dia. Quem dera se todos os dias nós fôssemos abordados por policiais militares e pegássemos nossos documentos. Será que circularia tantos carros roubados? E agora vamos voltar para a aviação. Ser rígido, ser exigente. Não é que existe uma desconfiança quando alguém passar por uma inspeção. É para a própria segurança. Se sinta assim, vou embarcar onde eu sinto que esse voo está seguro. Não vai ter nenhum atentado lá em cima, dominar uma aeronave ou alguém armado. Né? Então, hoje a diferença lá, ele tem o poder de polícia, o nosso APAC não tem, mas ele tem o poder de acionar o órgão de segurança, né? Ok.
Então, na verdade, o APAC, ele é uma figura que a gente não conversa muito sobre ele, e talvez esse tipo de conversa que a gente comece a provocar agora possa trazer um esclarecimento da função dele mesmo, né? Sim. Eu peço, né? A gente está aí mais de 10 anos, a gente viu várias cenas e qualquer um pode puxar aí na internet, né? Hoje a internet está aí e mostra para todos a PAC sendo agredidos, autoridades, não tem o mérito da questão agora, alterada. Eu acho que assim a inspeção ela não é uma desconfiança, é um procedimento. É o procedimento de segurança. Então, assim, já que nós estamos usando a live aqui, até para dizer, se você for abordado pelo APAC, pedir para que faça uma inspeção, uma busca pessoal, isso é para sua segurança. Em nenhum momento esse APAC ele está desconfiado ou existe algum preconceito, etnia. É o procedimento de segurança. Pode ter acionado porque você esqueceu uma chave no seu bolso, um isqueiro. Então, são os itens que tem que ser ele está ali treinado para. Em nenhum momento ele está desconfiando, repetindo, raça, etnia ou qualquer outro item. É pela segurança. Ok. É muito comum a gente ver pessoas que trazem algumas questões, tipo garrafa de água, querem levar seu isqueiro, seu canivete, né? E aí tentam negociar com a PAC, né, a passagem desses objetos. É preciso entender que o APAC está pautado aí com uma legislação bastante rigorosa, né? Sim, ela tem o voo internacional ele tem restrições, ele tem mais restrições que o voo doméstico, tá? Mas ele está pautado em regulamentos brasileiros da aviação civil, que é a RBAC, ele está pautado com a ANAC, que é o nosso órgão regulador, tá? Então ele tem que obedecer. A ANAC, ela tem o controle de qualidade dela, ela faz inspeções e auditoria em aeródromos para verificar se está sendo feito o procedimento AVSEC. Então isso está pautado, né, em legislações. Nós temos a 515, todo o canal de inspeção está ali para mostrar para o passageiro que muitas vezes acontece, por falta de conhecimento do passageiro, de ele descartar um canivete suíço que está na família desse passageiro há anos. E aí, porque você não gostou de mim, porque você quer, todos os itens são descartados. Ou vão para. Aí cada aeródromo dá o destino que ele achar melhor, mas são descartados, né? Ninguém está ali para ficar com esse item. E é uma questão de segurança. E aí tem a questão, mas eu vou dominar uma aeronave com esse. Eu não sou terrorista, eu não sou bandido, mas alguém pode pegar esse ou ele pode derrubar. Então, entendam o que é esse descarte, entendam o que é essa segurança. É importante. Imagina se nós não tivéssemos o canal de inspeção nos aeroportos, né, uma utopia aqui, e cada um entrando armado e podendo fazer o que quiser lá dentro, né? O assalto seria o de menos que você poderia ter. É derrubar a nave e matar todos a bordo e ainda quem estiver em solo. Né? Uhum. E por falar nisso, me fala um pouquinho. Dezembro de 2001, voo 63 da American Airlines. O que aconteceu lá? Esse voo foi do senhor, eu tenho que lembrar aqui, o Richard, né? Richard Reid, né? Ele embarcou no dia 22 de dezembro de 2001, num voo da American Airlines, o AA63, no Boeing 767, né? Ele estava no sapato dele com explosivos e durante o voo ele tentou acender e foi contido pelos tripulação e passageiros. Ele poderia ter acontecido um desastre, ter explodido, não temos a ideia do que poderia acontecer, mas a morte seria certa aí de todos a bordo, né? Ele foi contido, foi preso e foi julgado por isso. O que aconteceu? O que a gente aprende com isso, né? Ele pegou um sapato dele, vamos dizer a palmilha, né? A palmilha, ele colocou o explosivo. O explosivo é plástico.
hoje no aeroporto, o que, que a gente tem? A gente tem um pórtico detector de metais, nós temos um detector de metais manual. O explosivo plástico, ele não vai ser identificado naquele caso, né? Foram feitos hoje, nós temos o que? Nós temos no Sentinel-2, não temos no Brasil, pelo meu conhecimento, que é um que detecta explosivo, que é um sopro. Aí muitos que já foram para os Estados Unidos tomam esse sopro do jeito que ele sopra, ele suga. Então, se você tiver contato com o explosivo, ele vai identificar. Por uma medida adicional de segurança, aeroportos, mulheres com sapato plataforma, calçados de lado alto, o APAC, e aí nós vamos voltar ao que a gente acabou de falar, o passageiro vai reclamar, porque ele vai ter que tirar o sapato e esse sapato passar pelo raio-x. Então, esse sapato, passando pelo raio-x, ele identifica se tem algum material orgânico na sola, né? Muitos sapatos acionam por causa daquele ferro, que a gente chama que é a alma do sapato. Então, como é que você vai identificar o APAC que foi acionado esse metal? Então, ele tem que ser passado pelo raio-x para identificar. Então, uma das medidas depois de 2001, né, dezembro de 2001. E até hoje, em aeroportos aqui doméstico, você pode ver quem voa direto, como nós sabemos, vemos as pessoas tirarem o sapato para poder ser identificado. Okay. Eu mesma, várias vezes, já tive que tirar o sapato. Na verdade, eu já chego e já tiro agora. Né? Já aprendeu, né? Ou então viaja de rasteirinha, né? Fica mais fácil. Sim. E depois disso, a gente teve um episódio, né, em 2006, ali, do caso Legacy. Foi um acidente? Não foi um acidente? Como é que isso impactou aí na aviação civil? Dizem que o que acontece? Eu não posso entrar muito no mérito. Teve investigações, o Legacy estava com o transponder desligado, não foi identificado, ele foi denunciado e foi culpado pelo voo. E aí, nessa época, culparam os controladores, né, que acabaram entrando em greve, foi um pânico na aviação, imagina sem controladores, os atrasos, aí quem viveu aquela época, quem tinha que voar, foi complicadíssimo, né? Imagina você não ter controlador de voo, os voos em solo e atrasando. E aí a gente entende assim, atrasou a partida, atrasa a chegada, e atrasa outro voo. E aí o efeito dominó, né? Esse foi um caos aí, Discovery Channel fez várias reportagens mostrando aí sobre o que aconteceu, a culpa, mortes, infelizmente, mais uma da Gol, né? Teve uma CPI para verificar sobre o que aconteceu dessa greve dos controladores, né? Então, isso também teve o caos na aviação, né? E foi controlado aí 3, 4 meses, se eu não me engano, aí voltaram a trabalhar normalmente. Mas para ver como a aviação é uma cadeia, né? A gente fala piloto, importantíssimo, lógico, pouso, decolagem. A parte de segurança que hoje a tripulação faz, os comissários, não só o serviço de bordo, mas a parte de segurança, né? Os APACs, se a gente não tiver ali para ser feito, o pessoal do check-in, mecânico, e assim vai. Nós somos uma corrente. Se a gente quebrar um elo dessa corrente, não funciona a aviação. Bacana. Essa visão sistêmica é bem importante para as pessoas entenderem, né, como é que funciona mesmo. E eu diria assim, um grande impacto que a gente tem hoje, sem dúvida alguma, parou o mundo, não só o Brasil, né, o mundo antes e chegou aqui, é o coronavírus, que não foi atentado, esperamos, né, que não tenha sido um atentado, que não foi diretamente acontecido na aviação civil, mas que chegou lá. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Parou tudo, não parou? Paramos, né? Todo mundo, né? A FACOP,
a minha empresa, que é o War Security, nós estamos aí, todos aqui fiquem em casa, né? Estamos respeitando a ordem dos governos, da Organização Mundial da Saúde, né? Na aviação, nós vamos ter e vamos sentir esses impactos aí, isso é uma opinião, né? E não é só minha, a gente tem participado de várias reuniões, pelo menos por videoconferência, né, porque não podemos estar presencial, e sentindo que todos entendem a dificuldade da volta da aviação, né? Ela parou, aeroportos, um deserto, o aeroporto internacional de Guarulhos, muitas pessoas fizeram vídeo, fotos, isso é triste para nós da aviação, né? Um vírus que parou o mundo e, por consequência, parou a aviação. Estamos muito preocupados com o retorno, né? Querendo retorno, como todos os segmentos, para voltarmos a trabalhar. Mas agora o nosso retorno vai ter que ser com muito mais cuidado, né? Vários procedimentos, estamos aguardando, né? Assim, a Anvisa tem os protocolos de procedimento, a limpeza de aeronave vai ser uma das coisas aí que vai ser bastante impactado, vai ser diferenciado, né? Hoje, antes da pandemia, vamos falar aí fevereiro, né? Que março, a partir do dia 15, que veio aí o isolamento. A limpeza era feita para tirar a sujeira do chão, sacos de lixo, passageiros que passam mal, né, que utilizam aquele saco para poder vomitar, que seja sem essa consequência, eles retiravam isso. O que vai mudar? Eu estou falando só um item, eu estou falando da limpeza inicialmente. A limpeza, ela vai ter que ter a parte biológica, além dessa limpeza que é feita grossa, né, o termo mais popular, ela vai ter que ser feita a parte biológica da aeronave, né? Porque nós vamos ter que nos preocupar com a propagação do vírus. Então, essa limpeza ela vai ter que ser feita. Há alguns estudos de anular uma poltrona, ou seja, uma poltrona sim, outra poltrona não, para que não tenham contato. A limpeza biológica que tem que ser feita nas aeronaves, né? Os comissários utilizarem a máscara, os passageiros utilizarem a máscara durante todo o voo, a limpeza do ar-condicionado, né, que é importantíssima, como ela vai ter que ser feita, ou ela vai ter que ter uma periodicidade maior para ser feita essa limpeza. A parte do check-in, né, o check-in também é o distanciamento. Hoje, quando a gente vê numa época de feriado, final de ano, aglomeração da fila, nós vamos ter que ter esse distanciamento, né? A confiança, não vou dizer a confiança, mas a segurança dos passageiros de sentirem essa segurança de voltar a voar, né? Hoje a gente está preocupado de ir ao mercado. Imagina voltar ao turismo, voltar às viagens. Isso em voos domésticos, a gente está voltando, né? As companhias vão começar a voltar aí a partir da segunda quinzena de maio, a partir da outra semana, junho, pelo menos os domésticos. E os internacionais, quanto tempo vai demorar esse retorno? O que as empresas vão sentir? Isso a gente fala de empresas aéreas e as exatas que prestam serviço para as empresas aéreas, as escolas de aviação, né, que fazem o curso para piloto, comissários, mecânicos, os centros de instrução AVSEC voltar a ministrar curso AVSEC, porque os cursos AVSEC, além das pessoas que querem entrar no mercado da aviação, eles têm validade de 2 anos. Então, a cada 2 anos tem que ser renovado. A ANAC, ela prorrogou os vencimentos por 120 dias. Depois de 120 dias, como é que vai ser? Tem que ser renovado, porque se você não tiver certificado, você não pode trabalhar. Então, tudo isso vai ter que voltar. Nós temos que voltar a trabalhar, temos que voltar a girar a economia, né? Mas com todo o cuidado possível que o coronavírus vem. E a gente não sabe quanto tempo vai ser esse uso de máscara para fora e dentro da aviação, né? Há preocupações de operadores de aeródromo, operadores aéreos, que hoje a renda não tem, né?
o que teria que entrar para mover a aviação está parado. Leasing de aeronave das companhias aéreas, como vão fazer para pagar os seus funcionários, muito em licenças, outros demitidos. Então, a gente está esperando aí todo um protocolo da Anvisa para poder voltar, mas voltar com segurança, treinamentos e toda a parte da aviação. Tá? Então, quer dizer, a retomada ela vai ser gradual e a partir de novos protocolos, né? Tanto para a realização dos cursos quanto para o manejo das aeronaves de modo geral. Sim, positivo. Ela vai ser gradual, a gente tem que sentir esse impacto, né, essa segurança, porque nós vamos ter que mostrar a segurança, o passageiro tem que se sentir seguro. Eu vou voar, eu vou estar junto com outra pessoa dentro da aeronave, os tripulantes e os passageiros, ou todas as pessoas que estão dentro da aeronave vão estar de máscara, o álcool gel, como vai funcionar, né? Porque ainda, perdão, ainda não conhecemos o vírus, né? Tem muita coisa ainda para se conhecer. E a aviação, ela parou, como todo segmento. E a preocupação agora é a retomada da aviação. E enquanto esse protocolo vai ser importantíssimo para a gente atuar. E os APACs no canal de inspeção, né, por uma questão da parte do coronavírus, foi suspensa a busca pessoal, porque a busca pessoal você tem o contato com o passageiro. E aí eu entendo, nós temos um vírus, temos que nos precaver, mas nós temos uma segurança da aviação civil. A gente suspende a busca pessoal e, ao mesmo tempo, nós temos uma vulnerabilidade que a gente não pode fazer. Então, tem que ver o protocolo da Anvisa, como poderia ser feita essa busca pessoal. Né? Lá fora, nós temos os scanners pessoais. Aqui no Brasil, temos, mas só a Polícia Federal. Ele é um item, ele é um equipamento caro para ser investido agora, ainda mais com 60 dias parado, né? Condições financeiras. Então, como nós vamos fazer? Porque nós temos que se preocupar com o vírus, mas também não podemos relaxar na parte. Tem a segurança biológica, mas nós temos a segurança da aviação civil. Então, temos que andar em paralelo e ver o que a Anvisa determina, né? Para que a gente possa dar continuidade, voltar na aviação. O impacto, a gente não sabe quanto tempo ela volta como ela era antes da pandemia, né? E aí tem várias informações, um falam há 2 anos, outro falam 5 anos, já ouvi falar em 10 anos, então a gente vai sentir isso a partir dos próximos meses, assim que passar também o inverno, né? Que aí a gente está pensando para a partir de agosto, setembro, que aí começam as festas de finais de ano, que é onde a movimentação é maior de passageiros. De carga continuou, né? Porque a carga ela precisa, né, ser enviada, os equipamentos, quanto a gente tem visto aí de máscaras e testes que estão vindo pela parte aérea. Essa é a decisão. A gente não sabe como é que vai ficar após a pandemia, se vai voltar essa busca pessoal. Mesmo antes da pandemia, a busca pessoal sempre foi feita de luva. Então, mesmo o contato físico nunca foi a pele do APAC com a pele do passageiro. Né? Mas existe a proximidade. Né? Para você fazer a busca pessoal, você vai ficar próximo ao passageiro. E aí, isso entra no mérito da Anvisa. Se o passageiro tiver de luva, o APAC com equipamento diferenciado, tem algum problema de contágio essa busca pessoal? É a parte biológica. Só que não podemos ver a vulnerabilidade da segurança, porque a pessoa que quer cometer algo, ela não está preocupada com o vírus. A maldade, ele não vai se preocupar. Ou seja, ele vai se beneficiar, já que eu tenho uma vulnerabilidade. Então, nós temos que trabalhar muito isso e não. As duas seguranças são importantíssimas, tanto a biológica quanto a da aviação civil. Ok. Então, na verdade, estamos no impasse, né? Aguardando aí novas orientações. Sim, principalmente da limpeza. Algumas companhias, independente de nomes, ela entende que se aí a questão comercial, né? Se a gente anular poltronas, ela vai ter
Menos receita, menos passageiro. Então, tudo isso também tem que ser bem estudado para verificar. Os aeroportos, como vai controlar esse fluxo. Para quem viaja aqui, embarca em Guarulhos, sabe como é que é. Independente de dia ou feriado, o fluxo é enorme. Como é que você vai distanciar 2 metros de cada passageiro? Você vai ter que ocupar mais espaço. Nós estamos aguardando, né? Nós todos da aviação estão aguardando e ansiosamente para que a gente volte a trabalhar, né? Tá certo. Então, hoje nós conversamos com Aristides, que é o nosso responsável técnico, é a nossa instrutora de STEC da FACOP. E, Aristides, eu gostaria que você, por favor, passasse uma mensagem aí, suas últimas palavras. Primeiro, eu agradeço de poder ter participado pelo convite, tá? A minha mensagem final, assim, a gente tem que ter fé e esperança de voltar tudo isso, que isso vai passar. Falando sobre o nosso assunto, que é a segurança da aviação civil, né? Importantíssimo que entendam o que a gente faz. Tem que amar, porque é um trabalho, não é um trabalho fácil, é um trabalho que a gente é contínuo, né? Eu comento com os alunos que saem da sala de aula, que quando eles são aprovados, que não terminou, que assim está começando a vida deles, né? E como você comentou também no início, muito estudo, muito conhecimento, a gente, cada dia mais, a gente tem que se capacitar, porque o outro lado, o lado, vamos dizer, criminoso, eles também treinam, pode ter certeza, eles também se preparam para nos combater. Então, a gente nunca pode ficar naquela zona de conforto, tá? Então, a segurança é importantíssima, toda a parte de segurança patrimonial, a segurança biológica que nós comentamos aqui e a segurança da aviação civil, né? Infelizmente, nós temos que combater isso. Então, para todos que estão nos assistindo, que são passageiros, entenda o nosso trabalho da segurança da aviação civil. Para quem está inserido, que eu tenho certeza, muitos que a gente conhece, o amor pela profissão, o respeito e visando a segurança cada vez mais, porque a gente está ali para preservar vidas. Tá? Bacana. Então, nós vamos nos despedindo, vamos fechar essa conversa, que foi muito legal. E caso as pessoas tenham alguma questão para nos colocar, por favor, encaminhe para a gente no dúvidas@facop.org.br e elas com certeza serão respondidas. Obrigada e até logo. Até logo, obrigado.